Olá, boa noite. O que será que é educar com autoridade? Aliás, será que a gente perdeu a autoridade com os filhos? Como é que resgata? Por que ela é importante? Quando ela é autoritária? Vamos conversar sobre isso hoje? Eu estou super animada para bater esse bate-papo com vocês, porque o tema dessa live chegou porque também chegou um pedido, né, uma dúvida no direct. E eu pensei, já sei, tema para a live. Muito bom, gente. Que bom que vocês já estão aqui. Deixa eu ver quem já chegou. A Tânia, a Thaísa. Deixa eu ver quem mais. O Arlisson, é isso? Oi, bom te ver também, Ana. A Fran também tá por aqui. Que bom, gente, que vocês chegaram. Hoje o nosso bate-papo é sobre a autoridade, né? Algo que eu tenho assim percebido é que a gente tem tido um pouco de medo de autoridade, né? De ter autoridade com os filhos. Claro, porque vem de uma concepção talvez errada na nossa visão, na nossa forma de educar os filhos, que causa um pouco de medo. Não é assim? É assim aí na sua casa, gente? Vocês têm pensado um pouquinho sobre a autoridade, se vocês estão conseguindo exercer a autoridade, se não, qual é o significado da autoridade aí com os filhos. Eu já começo dizendo que ela é muito importante e a gente vai entender por quê, né? Então eu quero ouvir vocês, como é que é a autoridade aí na casa de vocês? As crianças percebem a autoridade, vocês agem com autoridade, como é que é isso aí? E aí, aliás, fim de semana, né? Hoje é segunda-feira, pré-feriado. Vocês estão se programando para algo bem legal amanhã? Bom, eu queria ler para vocês um diálogozinho que eu escrevi aqui. Eu vou ler só para não me perder. E diz assim. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu quero que vocês tentem imaginar quem são quem está nessa dupla. Então vamos lá. Eu te dei um aviso 2 minutos atrás. Vamos lá, ela diz. Ele balança a cabeça, expressando que gostaria de ficar mais um pouco. Vou contar até 3. 1, 2. Estou com sede, mas agora? Estou com sede, implora. Tá bom, o mais rápido que puder. Quando a gente escuta esse diálogo, todo mundo aqui escutou? Quando a gente escuta esse diálogo, quem são as pessoas que vêm na nossa mente? Quem veio na mente de vocês, assim, ouvindo esse diálogo? Eu te dei um aviso de 2 minutos atrás, vamos lá. Ela balança a cabeça, expressando que gostaria de mais tempo. A outra pessoa diz, vou contar até 3. Estou com sede, ela implora, o mais rápido possível, a outra pessoa diz. Quem são essas pessoas, né? Ouvindo esse diálogo, o que é que vem assim na cabeça de vocês? Para quem tá chegando agora, nós estamos fazendo uma live sobre educar com autoridade. E a ideia é desatar aí alguns nós para a gente construir uma ideia sobre o que é de verdade a autoridade e como usar isso a nosso favor. Então, eu queria que vocês me dissessem, quem ouviu o diálogo, que me contasse um pouquinho, né? Quem é que parece estar nesse diálogo? E aí, querem que eu leia de novo? Então, eu vou ler de novo. Eu te dei um aviso 2 minutos atrás, vamos lá. Ela balança a cabeça, expressa que gostaria de ficar mais um pouco. E a pessoa diz, vou contar até 3. 1, 2, 3. Estou com sede, ela implora. E aí? Mais rápido, vamos? Quem é que está nesse diálogo, gente? Diálogo entre mãe e filho, pai e filho, a Dani diz. Sim, pai e filho, mãe e filho. Por que eu trouxe esse diálogo? Pra gente conseguir visualizar que às vezes, eu tô aqui com o meu roteiro para não me perder, que vocês sabem que a minha cabeça vai longe, né? Mas às vezes a gente precisa entender essa relação de um lugar exemplificado, né?
O que essa conversa faz você sentir? O que essa conversa fez você sentir? Kátia, isso mesmo, diálogo entre mãe ou pai e filho. Dani também disse isso. Vamos lá, a Thali também colocou isso, né? Mãe e filho. Agora me diz, o que é que esse diálogo fez vocês sentirem? Pensem aí um pouquinho, o que é que fez vocês sentirem? É o pai, uma mãe, uma criança ali dialogando, a criança não querendo ir embora, e a outra pessoa já nervosa, né? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E aí, o que é que fez vocês sentirem? O que vocês sentiram nesse diálogo? Eu quero muito que vocês interajam comigo hoje, porque esse diálogo é uma construção para uma postura diferente no processo de educar e para uma possibilidade enorme e boa da gente usar a autoridade. A Ana escreveu, pressionada, senti tristeza. Eu me senti desconfortável, escreveu a Kátia. Uau! Ana, gostei muito disso, que você se sentiu pressionada. Olha que interessante. Não faço isso com minha filha. Ótimo. Ainda bem, Kátia. O que mais? Quem mais ouviu o diálogo e gostaria de colocar aí o que sentiu? Tive pais autoritários. A Thalia escreveu impaciência. A Dani escreveu, se eu estivesse vendo essa discussão, acho que ficaria desconfortável, mas acho que já fiz isso com os meus filhos. Sinto angústia. Uau, gente, olha isso, olha o que nós estamos fazendo agora. Eu tenho falado muito com vocês sobre a gente se localizar. Foi isso que nós fizemos agora, nos localizamos nessa fala, nesse diálogo que eu trouxe, nos localizamos, ou seja, sentimos aquilo que aquela criança provavelmente sentiu. Isso aí é além da empatia. E desse lugar fica mais fácil a gente entender, né, a nossa postura com os filhos. Agora, olha só, se as palavras que escolhemos são desrespeitosas para adultos, porque foi isso que a gente viu agora, né? As meninas escreveram angústia, desconforto, impaciência, pressão, tristeza. Olha só, se as palavras que escolhemos causam esse grande desconforto, é desrespeitosa em relação a nós que somos adultos, como isso funciona na cabeça de uma criança? Não é? Provavelmente de um lugar igualmente doloroso. Agora, por que eu trouxe esse diálogo para mostrar um pouco sobre a autoridade? Porque às vezes a gente acha que a autoridade está em fazer os filhos funcionarem do nosso jeito, né? No vamos, vai, vou contar até 3, 1, 2, 3. Às vezes a nossa forma de pensar, de agir, está muito nesse lugar de que os filhos têm que funcionar do nosso jeito. É como se a autoridade fosse isso. Só que eu tenho uma perspectiva diferente, ou seja, eu quero que vocês olhem comigo para um outro lugar. A autoridade não é se colocar no medo. Esse é o primeiro ponto, tá? A autoridade não é se colocar no medo. Porque se o medo for a base da nossa fundação, ou seja, se o medo for a base do nosso lar, esse lar já tem muita distância. Esse lar provavelmente já tem muita violência. Então a gente tem que entender que a autoridade não pode ter como base o medo, porque o medo gera distanciamento entre pais e filhos. Então a nossa base precisa estar em um outro lugar. E que lugar seria esse, né? Se a gente olhar bem, a gente vai entender que a autoridade se relaciona com uma coisa muito diferente desse estereótipo que a gente cresceu aprendendo que era autoridade. Quando eu era criança, meus pais eram autoritários. Alguém também falou aqui, acho que foi a Tânia, não. Foi a Thali, não, a Kátia, né? A Kátia disse aqui, ó, tive pais muito autoritários, né? Então essa ideia de autoridade vem pra gente desse lugar, das nossas experiências, né? Das experiências que a gente viveu com os nossos pais. Foi assim com vocês também? Os meus pais, eles eram autoritários. Meu pai até que muito não, mas a minha mãe,
ela era muito autoritária, ela queria que as coisas funcionassem muito do jeito dela. O meu pai era mais maleável, assim, tinha lá as encrenquinhas dele, mas ele era mais maleável. Mas a autoridade se confundiu durante muito tempo com esse lugar muito autoritário. Por quê? Porque a gente vem dessa geração que acreditava que dar autoridade era ter uma fundação do lar através do medo. Então, os filhos tinham medo de, sei lá, ir brincar na rua, tinham medo de abrir a geladeira e pegar com liberdade algo para tomar ou para comer. Então, assim, os filhos tinham medo de existir. E aí, nesse lugar de não poder existir, iam se aniquilando, né? Então, quantas vezes, pensem aí, quantas vezes nós não ficamos nesse lugar de aniquilação, né? De tipo, puxa vida, eu não consigo fazer o que eu quero, parece que eu nem existo nessa casa. Então, esse estereótipo de autoridade que se fundiu, né, se juntou ali com o autoritarismo, ficou muito presente durante muito tempo na educação. Agora a gente tem descoberto coisas maravilhosas, né? A gente tem se permitido educar de um lugar muito mais respeitoso. Então a gente pode retomar a nossa autoridade, a gente pode resgatar a autoridade como ela é, né? Nesse sentido, como ela é. Então, somos capazes de dar autoridade ao filho, mas é preciso reconhecer o comportamento respeitoso na gente. Então, esse é o primeiro ponto. Se você pode trazer esse lugar da autoridade, você precisa também reconhecer o seu comportamento desrespeitoso. E que comportamento desrespeitoso é esse? Vamos lembrar, para quem chegou agora, eu no início da live fiz um diálogo para construir toda a ideia da live de hoje. E no início eu falei lá, bem lá no iniciozinho, que na relação pais e filhos, às vezes a gente se coloca muito em um lugar de achar que a autoridade é fazer com que os filhos funcionem só do nosso jeito. E a autoridade não é isso, mas ela é muito importante na nossa relação com os filhos. Mas, para ela ser importante e estar no lugar que ela deveria estar, nós precisamos fazer uma coisa super importante na gente: localizar o nosso desrespeito. Né? No diálogo, a pessoa falava, vou contar até 3. 1, 2, 3. Aí a criança pede água. E aí ele diz, ok, rápido. Né? E não dá tempo nem para a criança tomar água. Agora, olha que interessante. Essa autoridade que tem uma fundação, né, feita com medo, com raiva, com crítica, é uma autoridade errada. Porque a autoridade mesmo significa fazer crescer. Esse é o significado, inclusive, real da palavra, né? Ali, se você vai lá no dicionário, esse é o significado da palavra autoridade. Fazer crescer. Olha que interessante. Se eu, enquanto mãe, entendo esse lugar, o meu papel de autoridade em relação à minha filha, o meu papel, a minha função vai ser fazer ela crescer. Se eu olho para isso, eu já consigo trazer ali uma união nessa relação com ela. Não é diferente? Não é diferente do estereótipo que a gente tem de autoridade como se fosse autoritarismo? Porque a autoridade agora é fazer crescer. Então essa é a primeira frase que vocês vão anotar aí para depois deixar lá na geladeira. A autoridade é fazer crescer. Então, quando você convida seu filho para cooperar, você está fazendo ele crescer. Se você não convida seu filho a cooperar, mas você dá uma ordem e quer que ela aconteça do jeito que você imagina que ela tem que acontecer, isso não é autoridade. Isso é falta de autoridade, porque a autoridade é fazer crescer, né? Então, agora eu quero que vocês pensem. O que vocês têm feito para fazer seus filhos crescerem? O que vocês têm feito para fazer seus filhos crescerem nesse sentido? Gente, a live tá só começando, tem muita coisa ainda. Eu tô aqui com o meu roteiro pra gente seguir nessa linha de autoridade, desse lugar de fazer crescer. Então agora todo mundo já sabe. E por que que ela é tão importante? Por quê? Por que que ela é tão importante? Se ela tá nesse lugar de fazer crescer, por que que a autoridade vai ser tão importante, gente? E aí, o que que vocês acham?
Deixa eu ver quem tá chegando por aqui. A Kátia falou, amei. Ana, muito interessante essa visão de fazer crescer. Que significado lindo. Esse diálogo nunca caberia entre adultos de fato, não é? Já pensou 2 adultos falando isso? Vai, bebe água logo. Não é? Olha só. Gente, olha só. Se a autoridade agora está nesse lugar de fazer crescer, sim, a gente vai dar autonomia, a gente vai direcionar. Por quê? Porque é importante. E como? Dando bons estímulos. Só isso. Olha, só isso. Eu poderia terminar essa live agora, gente. Não precisa de mais nada. Então, a gente já entendeu que a autoridade é fazer crescer e a gente entende que fazer crescer é dar bons estímulos. Pronto, acabou a live. Não precisamos de mais nada, certo? Gente, isso é mágico. Não, isso é ciência. Isso é experiência de vida. Isso é construção do ser humano. A gente faz o outro crescer e é por isso que a gente admira o outro. É por isso que quando você tem alguém que te põe pra frente, você olha para aquela pessoa com muita admiração e você respeita e você coopera e você vai junto, você sabe? A gente cresce junto. Não é assim? Eu tive uma pessoa assim que sempre me colocou muito pra frente. E eu olho para essa pessoa com um profundo respeito. Tudo que ela me pedia, se eu tento fazer com bom agrado, sabe? Por quê? Porque a autoridade que ela exerce sobre mim é exatamente desse lugar de me fazer crescer. Então, quando a gente faz isso, a gente prospera. Independente dos nossos desafios, a gente prospera. Eu não estou falando de uma prosperidade que vem do lugar financeiro. Eu estou falando de você ser a pessoa que você pode ser independente dos seus desafios. Né? Então, educar com autoridade é fazer crescer. E fazer crescer, de alguma forma, é encontrar bons estímulos. A Dani falou que travou. Gente, travou aí para vocês também? Travou ou não? Ai, minha nossa. Diz aí, vocês estão me vendo, me ouvindo? Vou continuar. Se cair, se travar de novo, vocês me avisam. A Ana falou que não. Não, então bora seguir. Dani, talvez seja aí na sua casa, querida. Depois dá uma olhadinha, tá? Qualquer coisa você assiste de novo a live. Ok, então vamos lá. Então, gente, ó, seguinte. Eu hoje vou tocar em assuntos bem importantes para vocês. Por quê? Porque às vezes vocês viram para mim e falam assim, eu não sei mais o que fazer, meu filho não me escuta, meu filho não me obedece, meu filho não quer estudar. Então vocês trazem muito esse lugar do meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho não faz aquilo outro. O convite que eu tenho hoje para vocês é para a gente olhar para a nossa autoridade, para como nós estamos exercendo a nossa autoridade. E é claro que o meu convite ele é ainda mais bonito porque ele organiza essa autoridade. E o que é que ele está organizando aqui? O lugar do afeto. Qual afeto? Nesse sentido, vamos lá, nesse sentido a gente está organizando que é crescer, né? Que é fazer crescer. Então, quando eu organizo isso, de que o meu papel, enquanto autoridade com os filhos, é fazer crescer, eu vou precisar dar estímulos, né? Então, quando eu dou bons estímulos, essa criança passa a vir para esse lugar de cooperação. Essa criança passa a me ouvir, porque ela vai me ver como autoridade, né? Ela vai me ver como uma parceira dela e aí provavelmente vai admirar. Né? Por quê? Porque eu vou me localizar no meu respeito, naquilo que eu dou como respeito. Se eu não estou doando respeito, é muito provável que eu já esteja em um lugar de uma autoridade que não é a real, não é a que deveria ser, que de repente está nesse lugar muito autoritário. Né? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa reconhecer os nossos comportamentos desrespeitosos. Se localiza, se você estiver nesse lugar, começa a fazer um mapa aí, desenha, escreve, para tentar ter posturas diferentes. Porque a autoridade precisa estar nesse lugar de fazer crescer. E por que faz crescer? Porque existe troca. Então,
Então, quando eu entendo que todo relacionamento ele é uma troca, eu já venho para um lugar também diferente. Com a minha filha, por exemplo, né? Quando eu entendo que eu troco com ela, eu venho para um lugar diferente. Qual é esse lugar? Do respeito, de considerar que ela faz parte da educação dela. Que essa educação não vem só de mim, mas vem dela também. Até porque, quando ela vai para a escola e ela está lá com os amigos, ela também está se educando. Quando ela vai numa festinha e ela está com outros amigos, ela também está se educando. Então, a educação, ela não está só no controle parental. Os filhos recebem do meio em que eles vivem também muitas coisas, porque eles crescem. Então, a autoridade, que é fazer crescer, traz esse lugar. Então, quando eu reconheço que é uma troca, eu já venho para o lugar do respeito. Então, eu vou respeitar as preferências, eu vou respeitar os desejos e vou, claro, que conduzir aquilo que eu achar que precisa ser conduzido. Ou vou deixar com que ela aprenda utilizando a própria autonomia, né? A capacidade dela se autogovernar. Entendem, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Eu queria saber se está fazendo sentido aí para vocês. Para quem tá chegando agora, nós estamos fazendo uma live sobre autoridade, como educar com a autoridade. E o que a gente está construindo até agora é a ideia de que a autoridade é fazer crescer. E se a gente está tentando fazer crescer, a gente precisa dar estímulos, né? E como que a gente faz isso? Como será que a gente dá estímulo para essa criança crescer, nos enxergando como autoridade na vida delas? Alguém tem ideia? Hoje eu tô fazendo muitas perguntas para vocês, né? Essa aqui é bom, eu gosto de saber o que vocês pensam, né? Qualquer dia desses, vamos marcar no Zoom, gente? Vamos? A gente faz um Zoom. Olha que maravilha. Porque aí a gente pode se ver, se falar. Vamos fazer isso? Eu vou marcar aí qualquer dia desses pra gente fazer no Zoom. Então vamos lá. A gente precisa encontrar maneiras, né, pra fazer crescer, para estar nesse lugar todo que a gente falou até agora. A gente precisa encontrar maneiras de fortalecer a nossa conexão. Então, a autoridade é fazer crescer. Fazer crescer tem a ver com dar bons estímulos. Mas para que isso aconteça, você precisa fortalecer a conexão com seu filho. Quando eu falo de fortalecer a conexão com os nossos filhos, eu não estou falando de sentar e brincar apenas. Eu estou falando de olhar nos olhos, de ouvir, né? Do ficar mais caladinho e deixar o filho falar, do prestar atenção, do tocar, né? Do ver, do compreender, do proteger a criança e trazer alegrias. Eu tô falando da gente ir além, sabe? Eu tô falando a conexão que vai além, que tem interesse pelo outro. Quando a gente vem para esse lugar de uma conexão, vocês gostaram da ideia, né, da live no Zoom? Eu vou organizar aí, vou organizar. Deixa passar aí o evento que eu vou fazer na próxima semana, vou organizar aí um Zoom pra gente, que aí a gente se vê, né, troca ali na hora. Olha que delícia. Mas voltando, né? A gente tá falando sobre a gente precisa encontrar, então, uma maneira de fortalecer a nossa conexão. Gente, a conexão é o seu superpoder. Essa é a coisa mais importante que você vai saber hoje na live. Você não é uma super heroína, mas você tem um superpoder, que é a conexão. Oi, Manu, obrigada por apoiar a live, super obrigada. E a gente vai estar nesse lugar de usar o nosso superpoder quando a gente entrar na nossa conexão com o filho. Quando a conexão ela existe uma cumplicidade, existe a troca, né, que eu falei anteriormente, né? A gente entende que é uma troca. E que troca é essa? É a troca do aprendizado. Eu aprendo, gente, com a minha filha. Muita coisa, né? Antes da live, eu tava conversando com meu esposo, e aí eu comentei com ele, assim, né, do quanto, às vezes, eu me acho uma mãe não muito boa, né? Não suficientemente boa. E eu falei assim, mas às vezes tem coisas que a gente tem que fazer e só fazer, sabe? Só seguir.
E aí eu falei assim pra ele, principalmente porque nós estamos sozinhos aqui em São Paulo, não temos família, então deu a sensação que a vida também colocou a gente pra fazer. E como eu tive que vir pra esse lugar de tenho que fazer e não tenho muito o que pensar, a minha conexão com a Melissa também precisou ser bem fortalecida, está bem fortalecida. Porque eu aprendi muito com ela. Eu aprendo a ser mãe no dia a dia. Eu não sei o que vai ser na próxima semana, eu não sei como vai ser nos próximos anos o meu lugar de mãe. Mas eu entendo que eu aprendo, que eu sou uma aprendiz nesse sentido do dia a dia. Então, fortalecendo essa conexão, eu consigo ver essas trocas de aprendizado. Né? Então, eu aprendo, né, sobre uma coisa aqui, outra coisa ali. E aí a gente vai trocando e vai fortalecendo o nosso vínculo. Quando a gente faz isso, uma coisa também importante acontece. A gente protege a nossa relação com os filhos. Então, se vocês encontrarem o ponto da proteção da relação dos seus filhos, é muito provável que a adolescência passe com mais tranquilidade. Porque a relação está protegida. Agora, para fortalecer a nossa conexão, que é o nosso superpoder, a gente precisa fazer uma coisa importante, gente. Eu quero que vocês anotem. A gente precisa ser autêntico. Não tem outro lugar. Se a autoridade é fazer crescer vai nos trazer para esse lugar de autenticidade. Lembra que eu falei? Acabei de falar. Eu aprendo com a Melissa a ser mãe no dia a dia. Claro que eu conduzo um pouco mais. Eu, tenho ali um senso de norte diferente do dela, porque afinal de contas eu já passei por muitas coisas. A minha experiência da adolescência já aconteceu, a minha experiência no início da vida adulta já aconteceu, a minha experiência com uma outra pessoa educando também já está acontecendo. Então sim, nós sabemos mais coisas que os filhos, mas do nosso lugar e do lugar deles nós estamos aprendendo. Então, quando a gente entende a nossa conexão, nós também passamos a ser autênticas. E isso significa que nós não vamos entrar no lugar da perfeição. Porque no lugar da perfeição, a gente já começa a querer vestir a nossa roupa na criança. E aí a gente vai querer fazer caber de qualquer jeito. Porque naquele lugar de ser perfeita, de ser a mãe forte, sempre bonita, que dá conta de tudo, perfeita, a gente vai passar por cima dos filhos. A gente vai esquecer das preferências deles, a gente vai esquecer que eles pensam diferente da gente, que eles sentem coisas que nós não estamos sentindo naquele momento. Então, a gente precisa ser autêntica. Para você encontrar esse ponto dessa palavrinha aqui, autoridade, para educar com autoridade, você precisa ser autêntica. Porque assim você faz seu filho crescer. E quando eu falo ser autêntica, eu estou falando de repente, mostrar as minhas vulnerabilidades, né? De repente, chegar para Melissa, quando ela me fizer uma pergunta, ou quando ela estiver em um lugar não muito legal, de dizer para ela, filha, eu não sei ainda sobre isso. Vamos tentar descobrir juntas, né? Vamos sentar, vamos conversar sobre isso. Ou dizer para ela, depois de uma atitude um pouco mais apertada, dizer para ela que, de repente, aquele aperto que eu dei, aquela coisa que eu fiz, aquela bronca mais apertada, foi porque eu estava com medo. Foi porque, de repente, eu também não sabia o que fazer. E aí pedir desculpa. Então, na nossa autenticidade, a gente encontra a autoridade. Porque a autoridade, de novo, é fazer crescer. Se eu venho para esse lugar de fazer crescer, a gente caminha juntas nessa jornada. Aí fica muito mais fácil ter a cooperação, né? Então, quando eu consigo dizer, filha, eu errei, desculpa, eu não queria ter falado daquele jeito, mas é porque eu tava com medo. Eu sinto medo, né? Eu venho e eu entrego a minha verdade. E quando eu entrego a minha verdade, esse filho troca a verdade dele comigo. Dificilmente esse filho vai esconder a verdade dele. Então, você vai educar com muito mais amor, vamos dizer assim. Acho que é com muito mais amor, porque existe essa relação de troca. Tá fazendo sentido, gente? Educar com autoridade não tem nada a ver, e eu vou repetir isso sempre na minha vida, com ferramentas. Não tem nada a ver
com estratégias. Educar com autoridade é fazer crescer, é se ver nesse lugar de fazer crescer, de trazer uma conexão, né, de ter uma conexão com os filhos, de usar essa conexão como nosso superpoder. E o primeiro princípio desse superpoder, vamos dizer assim, é a nossa autenticidade. É você ser inteira, ser íntegra, né, ser inteira e se entregar para os seus filhos. Com todas as suas características, né? Com todos os seus medos, com as suas preocupações. É esquecer, né, gente, de verdade, dessa ilusão que é a perfeição. É isso, a gente precisa esquecer dessa ilusão que é a perfeição. Sabe por quê? E eu tava falando hoje cedo com uma mãe sobre isso, né? Sobre o quanto ela estava em um lugar da perfeição. E como que a perfeição estava trazendo resistências, lutas por poder e pouco aprendizado. Eu vou repetir isso, porque eu quero que vocês se vejam nesse lugar também. O quanto a perfeição faz a gente criar resistências, lutar pelo poder com os nossos filhos e pouco aprendizado. Agora vamos tentar entender isso. Se a gente não sai desse lugar de querer fazer as coisas acontecerem só do nosso jeito, os nossos filhos vão criar resistência. Eles vão dizer não para tudo, eles não vão cooperar, eles não vão obedecer, eles não vão fazer as coisas que é da responsabilidade deles. E aí a gente vai brigar pelo poder, porque o poder é nosso, sou eu que mando aqui, eu sou a sua autoridade nesse lugar. A gente vai brigar pelo poder. Essa criança que está nascendo nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, que parece que tem um chipzinho a mais, que é super inteligente, que tem também muita inteligência emocional, também vai querer brigar com a gente. E aí a gente vai entrar cada vez mais em embates, e aí ninguém troca, e ninguém aprende. Fez sentido para vocês? Olha onde nós estamos chegando. O ponto das resistências dos nossos filhos está em a gente não entender de verdade o que é autoridade. Fez sentido para vocês? E a autoridade em nada tem a ver com esse lugar apertado. A autoridade tem a ver com fazer crescer. Fez sentido? Então, na perfeição, você vai querer ser sempre a mãe perfeita, o pai perfeito. E aí você vai ter que ter filhos perfeitos. Que duro, né? É muito duro, porque se a gente usa o discurso de que não existe maternidade perfeita, mãe perfeita, como que os nossos filhos vão ser perfeitos? Como que eles vão caber nas nossas ordens? Eles não vão poder fazer isso, porque eles precisam existir. E para existir, eles vão resistir. E eles vão lutar pelo poder e ninguém vai aprender. Percebem como isso é importante? É forte, mas é transformador. Então, de hoje em diante, meu convite é que você veja a autoridade como algo que precisa fazer crescer, dando bons estímulos, né? E o principal estímulo é a gente estar nesse lugar autêntico, entender que nós não somos perfeitos, nós vamos falhar, e nessas falhas a gente também vai aprender muita coisa. Quantas coisas eu não aprendi ao reconhecer as minhas falhas? Quantas desculpas eu não pedi ao reconhecer as minhas falhas? E quanta unidade, quanto amor eu não recebi exatamente por ter entregue isso, não é? Então é desse lugar que a gente olha a educação dos nossos filhos. A gente não pode olhar como uma ferramenta, porque eu sei que vocês buscam muito isso. Eu sei que vocês buscam, eu quero saber o que fazer quando acontecer, o que eu faço quando meu filho não for pro banho. Seja autêntica, faça crescer. Quando você estiver nesse lugar, os filhos vão cooperar. E eles vão. Posso garantir isso para vocês. Eu vi ao longo dos meus 20 anos, eu falo sempre isso, tá, gente? Mas é mais. É que eu não vou nem dedurar a minha idade. Mas ao longo da minha experiência, eu vi pais e filhos entrarem nesse lugar da autoridade que faz crescer e ter uma vida com muito mais harmonia, que é o laço, né? Quando a gente cria laços.
Eu vi isso acontecer durante muitas vezes. É muito bonito. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando, que eu tô emocionada, então eu preciso respirar um pouco. A Manu falou sim, a Keila falou sim, Luciene sim, Ana maravilhoso, profundo. Fazer crescer é ensinar, fazer crescer é deixar o filho ser o que ele pode ser, com a nossa ajuda, claro, mas exercendo aquilo que ele pode ser. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu olho a Melissa hoje, a Melissa tem 15 anos, já passei por muita coisa, mas eu quero passar para vocês um sentimento que eu tive nos últimos dias, né? Na pandemia, ela se desenvolveu muito. Se desenvolveu trabalhos manuais. Eu acho que isso ajudou ela a ter saúde mental. Então, ela aprendeu a bordar, aí ela aprendeu a pintar, agora ela aprendeu a tricotar e agora ela quer costurar. Quando a gente tá em um lugar muito nosso, de autoridade, a gente pode, de repente, olhar para esses movimentos, essa espontaneidade dos filhos e pensar assim, não, você não vai fazer isso, porque você precisa, de repente, estudar mais para sua prova. E aí, aquele poder criativo que traz saúde mental fica ali embaixo, porque a gente dá prioridade para outras coisas. Às vezes, as crianças querem andar pela casa saltitante, e a gente diz, não, pare de correr, pare de pular. E a gente tá privando essa criança de desenvolver ali o seu gesto espontâneo, que também traz saúde mental, que também traz autonomia. São pequenos detalhes que no dia a dia a gente vai percebendo que a autonomia vai chegando e aí eles estão crescendo. Então, quando a gente também faz crescer, quando a gente diz assim pro filho, você já tem 9 anos, acho que você consegue lavar seu próprio tênis, o tênis que você usa na escola. Enquanto você lava seu tênis, eu vou lavar os seus uniformes. Percebe? Nessa parceria, nesse convite para a responsabilidade, essa criança vai crescendo. Eu não preciso dar uma ordem de vá lavar seu tênis agora, porque eu quero que você lave. Mas eu posso fazer o convite. Enquanto eu lavo seus uniformes, que tal aprender a lavar seus tênis? Esse convite, essa troca, garante essa autoridade que faz crescer. E nos tira de uma autoridade autoritária, né? Que nos coloca muito distante dos filhos. Deu para entender, Manu? Então é no dia a dia, no pouco a pouco, é reconhecendo os nossos movimentos e respeitando os gestos espontâneos das crianças, tá? É desse lugar. A Renata escreveu, o bordado me salvou nessa pandemia, é uma terapia, exatamente. O que será que poderia ter salvado seu filho na pandemia, que de repente, na nossa perfeição, não poderia acontecer? Não é? Bom, seguindo aqui o meu roteiro, gente, porque senão a gente vai fazer a live até 2 da madrugada, né? Vamos deixar isso pro dia que a gente for pro Zoom, aí a gente fica um bom tempo lá. Sem ordem autoritária, mas um convite orientado. Exatamente isso. Ai, que delícia. Gente, anota essa frase aqui pra gente botar na geladeira. Sem ordem autoritária, mas um convite orientado. Não é diferente? Isso faz crescer, faz prosperar, né? Então, deixa eu ver aqui, gente, que eu já até nem sei onde mais eu estou. Eu anotei uma coisa aqui que eu acho que é importante, né? Que eu acho que até Daim, é isso? Daim, eu não sei se eu tô pronunciando certo. Colocou, né? Sobre o convite orientado. É na nossa autenticidade que a gente vai conseguir fazer esse convite orientado, né? Ou seja, o outro também vai receber esse convite e ele também vai poder ser. Então, nesse lugar, a gente consegue, de autenticidade, fazer esse outro também ser autêntico. Isso é maravilhoso. O Winnicott, que é a linha que eu sigo, né? Eu sou psicanalista winnicottiana. O Winnicott, ele vai falar muito sobre o viver criativo. E ele fala do viver criativo exatamente desse lugar da autenticidade. Da gente deixar a criança ser espontânea, da gente deixar a criança criar, a criança existir na potencialidade dela. E quando isso acontece, ela tem saúde mental. Se ela tem saúde mental, as mães também, gente. É desse lugar, desse jeito, tudo é troca.
A Natália perguntou, mas como fazer? Se não quer escovar o dente, não quer tomar o banho, tem que ficar chamando pro almoço, menina com 7 anos. Natália, eu te convido a assistir uma live que eu fiz falando meu filho não me ouve. Aliás, tem duas. Meu filho não me ouve e meu filho não me obedece. Lá você vai encontrar respostas assim precisas para isso, porque tem muito a ver com a nossa postura, com a nossa autoridade. E lá tá bem detalhadinho isso. Então depois dá uma olhada lá, tá? Mas no geral, a gente faz os filhos participarem da educação, né? E como que a gente faz isso? Fazendo eles entenderem a importância de algumas coisas. E a gente precisa parar de funcionar de alguns jeitos. Que lá na live eu expliquei direitinho. Então depois dá uma olhadinha lá, tá bom? Agora eu entendo, até pegando esse gancho da Natália, eu entendo que é muito difícil quando a gente fala sobre a autoridade sem vir para esse lugar dos comandos, né? Eu entendo, porque é muito, muito sobre a gente, não é sobre a criança. A autoridade, a obediência, né? Eu até falei, acho que na live com a Renata, inclusive, não foi, Renata? Eu falei que é sobre a gente, que a obediência ou a desobediência conta a nossa história e não a história da criança. Foi isso, né, Reis? Me confirma, se você se lembrar. Por quê? Porque quando a obediência está acontecendo é porque a gente está em um lugar de autoridade que faz crescer. Quando ela não está acontecendo, é a história de que a gente não está nesse lugar. Então, é a história que a gente conta. Então, depois dei uma passadinha nessas lives que eu falei, tá bom, gente? Então, seguindo, né? O segundo ponto, que também é importante, é um ponto que quase a gente não vê. Quase não vê, né? Nesse tempo todo de orientação para pais, o que eu mais percebo é a gente longe desse lugar de manter o olhar dos nossos objetivos a longo prazo. A gente tem a ideia de que educar filhos é para agora, né? Eu tô educando para agora. Eu quero que meu filho seja educado, bom, bem relacionado agora. E a gente esquece de olhar a longo prazo. Então, sim, a gente vai falar para escovar os dentes, a gente vai convidar para o banho várias vezes, porque não é sobre agora, é sobre o depois. É sobre lá na frente. É sobre o que nós vamos colher lá na frente. Não é sobre agora, né? A pessoa que eu sou hoje não se formou na primeira infância com os meus pais. A pessoa que eu sou hoje não se formou na adolescência, né? A pessoa que eu sou hoje foi uma construção do que os meus pais fizeram ou fazem até hoje, né? É muito provável que se minha mãe vier na minha casa agora, se ela vê alguma coisa assim fora do lugar, que ela diga, filha, isso não é melhor em outro lugar? Ela ainda continua me educando, entendem? Ela ainda continua exercendo a autoridade, é essa que faz crescer. Então, a gente precisa sempre estar com esse olhar de que o nosso objetivo precisa ser a longo prazo no processo de educar. Aí a gente sai dessa angústia de que parece que os filhos não nos obedecem, que eles não aprendem. A gente sai desse lugar de que a gente não é boa mãe, porque é a longo prazo, não é no imediato, não é no agora, né? E quais são os objetivos a longo prazo para os nossos filhos? Quais são? Qual é o objetivo que você tem a longo prazo com seu filho? Escreve aqui para mim, quero muito saber. Qual é o objetivo que você tem a longo prazo com seus filhos? A Natália escreveu, obrigada, querida. Ana escreveu, eu sempre penso que eu quero que minha filha seja minha melhor amiga para sempre. Esse é um objetivo, Ana, a longo prazo? Que a sua filha seja melhor amiga para sempre? É um objetivo a longo prazo? Olha que interessante. Esse é um objetivo que pode ser a longo prazo. Se ele é a longo prazo, não adianta querer que a criança chegue da escola agora para contar como foi o dia dela. Porque é um objetivo a longo prazo, é uma construção. Se é a longo prazo, não adianta querer que um adolescente conte tudo para vocês do que eles estão sentindo, vivendo, porque de repente aquele não é o momento.
mas pode ser que lá na frente sim. Percebem? O nosso objetivo a longo prazo acalma os nossos medos. Isso é maravilhoso. Se você entender quais são os seus objetivos, você vai conseguir acalmar os seus medos. A Kaylee escreveu que seja feliz, autêntica, decidida, realizada. Quero que ele tenha saúde, inteligência emocional e que saiba que sempre pode contar conosco. Vamos desenrolar? Vamos desamarrar e amarrar e fazer um laço nisso que vocês estão falando? Eu já lacei aqui o da Ana. Agora, olha só, eu quero que tenha saúde e inteligência emocional. Se eu quero que tenha saúde e inteligência emocional enquanto autoridade que faz crescer, eu não posso exigir que uma criança de 4 anos tenha inteligência emocional. Então, sim, ela vai chorar diante de uma frustração. Mas quando eu ajudo ela a viver a frustração, de pouquinho em pouquinho, essa criança desenvolve inteligência emocional diante dos seus desafios. Se eu quiser isso a curto prazo, eu vou me frustrar. Porque eu vou colocar uma expectativa muito elevada dessa relação com minha filha. Entendem? Se eu quero, vou trazer isso da inteligência emocional para minha filha que tem 15. Eu quero que ela tenha inteligência emocional para de repente não se afetar se alguma menina disser algo que ela não goste para ela, né? Alguma amiga ou algum amigo. É querer muito para uma adolescente. Porque eu me afeto ainda enquanto adulto. Quando alguém fala algo que me traz um desconforto. Como eu vou querer isso? Mas eu vou mostrar a minha autenticidade, eu vou dizer, filha, eu sei isso, é ruim pra caramba mesmo. A mamãe também se sente assim quando acontece. Agora, quando acontece, eu já aprendi que eu posso fazer isso, isso e isso. Você quer tentar alguma dessas soluções ou você quer criar a sua própria solução? Entendem? Se é a longo prazo, eu não posso exigir isso. Porque se eu entro nesse lugar de exigência, de ter inteligência emocional aos 4, aos 10, aos 15, eu vou me frustrar. E vai ser duro. Deixa eu ver aqui. Ser feliz, autêntica, decidida, realizada. Vamos pensar na felicidade, né? Como é que eu quero que essa criança seja feliz se de repente vou contar até 3. 1, 2, 3. Se você não vier agora, não existe felicidade nesse discurso do 1, 2, 3. Sabe por quê? Porque o que existe ali, como lembraram lá no início, é pressão. Na pressão eu já me coloco em um lugar de ansiedade. E é muito difícil eu superar as minhas preocupações se eu não estou nesse lugar de relaxar, de ser compreendida, de ser considerada. Entendem? Então a felicidade, ela vai andar junto com a adversidade. Mas eu preciso que alguém me mostre como a felicidade pode acontecer. E isso está em considerar, em respeitar a criança, em respeitar o tempo, né? Eu utilizei 1, 2, 3, gente, para quem não entendeu, que foi o discurso, o diálogo que eu li no início da live, tá bom? Sempre penso que minha filha tenha saúde e seja feliz. Que saiba que pode contar comigo. Se ela sabe, olha isso, Kátia, a longo prazo, como ela vai saber se pode contar com você? Agora é construindo a ideia de que quando ela começa a te contar algo, você precisa olhar nos olhos e ouvir, ter a escuta ativa. Na adolescência é respeitar quando fechar a porta do quarto. E na vida adulta, a longo prazo, ela vai saber recorrer a você. Então, a criança contar com os pais não é no tempo presente. Nesse sentido, é a longo prazo. Vai acontecer também no tempo presente, tá? Obrigada por lembrar que é uma construção a longo prazo. Faz diferença, não faz? Formar no ser humano ético, empático, independente, feliz e que realize os seus sonhos. Nossa, que prospere. A gente vai entrar nesse lugar de prosperar e vocês vão ver também aí a diferença na nossa postura quando a gente vem para esse lugar, não é? Verdade, muito se exige das crianças e adolescentes, até aquilo que nem mesmo nós somos capazes de ser, de fazer, não é? É bem isso.
É bem isso, gente. Eu quero que a minha filha seja independente, saudável, gentil, amorosa, feliz e próspera. É isso que eu quero. Porque quando eu entro nesse lugar dela ser próspera, eu estou aqui, na autoridade de fazer crescer. E fazer crescer, vindo para esse lugar da prosperidade, é dar a ela a possibilidade de florescer em qualquer solo. Apesar dos desafios dela poder florescer. E ela só vai conseguir encontrar essa prosperidade se eu fizer a troca. Se eu me colocar nesse lugar de aprendiz, se eu me colocar no lugar de conduzir, de fazer gerar luz, ela vai prosperar, ela vai poder germinar em qualquer solo. E por que eu falo em germinar em qualquer solo? Porque se vocês se lembrarem lá daquela florzinha dente de leão, quando o vento sopra, né, bate no dente de leão, ele espalha as sementes. E o dente de leão é capaz de prosperar em qualquer solo. Qualquer solo. Pode ser um solo seco, um solo fértil, ele prospera. Se vocês entenderem que a autoridade se relaciona com fazer crescer e que isso vem para esse lugar da autenticidade, que a autenticidade nos coloca, né, numa conexão muito bonita com os filhos, de trocar, a gente vai conseguir fazer tudo isso que vocês listaram. A gente vai conseguir fazer filhos independentes, saudáveis, confiantes, porque eles vão prosperar. Aí quando eles são confiantes, eles podem prosperar na profissão. Quando eles são independentes, eles podem prosperar nos seus relacionamentos. Quando eles são fortes, eles podem prosperar em seus desafios, entendem? Por que eu acredito que é possível criar filhos felizes e prósperos? Porque eu entendo que eu sou a autoridade e que isso significa fazer crescer. Aí é claro que compreender que a gente precisa viver uma vida coerente com os filhos. A gente precisa compreender. Porque a coerência é o que vai trazer esse lugar harmônico. Ai, Mônica, então na sua casa é sempre harmônico? Não, porque eu não sou perfeita. Nem quero ser. Eu quero ser autêntica. Eu quero ser essa mãe que aprende junto. Essa mãe que vai lá e pede desculpa e prospera junto com o filho. Eu quero ser essa mãe. E aí eu vou exercer a minha autoridade. Entendem? A gente vai precisar estar no lugar de harmonia. Pelo menos compreender que precisa ter coerência. Então, quando a gente se perceber incoerente, a gente pode reparar isso. A gente pode voltar atrás e fazer de novo. Entendem? Então, quando a gente prospera na maternidade ou na paternidade, a gente desenvolve paciência, a gente desenvolve resiliência, a gente desenvolve aceitação. Então, essas 3 coisas que a gente desenvolve quando a gente prospera agora na maternidade ou na paternidade. E por que paciência? Porque a paciência vai fazer a gente respirar fundo. Talvez você tenha até que fechar seus olhos na hora que você estiver educando, ou corrigindo, ou levando para o banho, ou fazendo escovar os dentes. Para que a paciência ela volte. Talvez você tenha que fechar seus olhos. A gente vai precisar resiliir, porque não é fácil. Não é fácil você, de repente, perceber que você foi grossa, que você foi indelicada, que você foi desrespeitosa com seu filho. Dói aqui. Faz a gente querer chorar. E muitas vezes a gente chora em silêncio, não é? Dói aqui. Então a gente vai precisar resiliir. Voltar para o nosso formato normal e pedir desculpa. Seguir adiante. Entendem? Aí a gente precisa aceitar muitas coisas. Quando a gente prospera, a gente começa a entender que a gente precisa estar no lugar da aceitação. E aceitar, como eu venho falando para vocês já aí há anos, é encarar com tranquilidade. Então eu vou encarar com tranquilidade que eu falhei e eu vou fazer diferente depois. E se eu não conseguir fazer diferente depois, eu vou tentar de novo. É desse ponto. Entendem? Fez sentido isso pra vocês, gente? Eu quero muito ouvir vocês.
Ouvir não, né? Ler. Eu sempre falo ouvir, mas é ler. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Nossa, eu tô com a garganta seca já. Assim como ensinar alimentação saudável, rotina, bons hábitos, é uma construção do dia a dia. Não se exige de uma hora para outra, sem ter trilhado um caminho de aprendizado antes. Nossa, perfeito. Perfeito, Dá. Mesmo que a gente não veja resultados imediatos, você precisa confiar na educação que você vai dar. A gente precisa confiar. Não é sobre o hoje, quer dizer, é sobre o hoje também, mas é sobre o que vai ser depois. Porque quando eu for embora desse plano, desse mundo, eu quero que ela consiga sobreviver sem mim. E para isso acontecer, eu vou precisar confiar naquilo que eu dou para ela. Entendem? Então, a gente não vai ter resultados imediatos sobre o que a gente está falando agora. Talvez a gente tenha resultados imediatos quando a gente faz combinados que funcionem, quando a gente entende qual é a nossa relação no combinado e não só a relação da criança. Talvez a gente tenha resultados imediatos quando a gente percebe que o diálogo está acontecendo, quando a gente também se interessa pelo filho, percebe? Mas a longo prazo é fazer toda essa construção. Live maravilhosa. Estou adorando a live. Obrigada, gente. Que sensibilidade emocional a sua. Obrigada, Ana. Mônica, deixa gravada a live. Temos que assistir mais de uma vez. Vamos deixar. Muito sentido. Fez muito sentido, sim, muito sentido. É isso, não é? Faz muita diferença, gente. Agora, para finalizar, né? Depois da gente entender todo esse processo, já tô até perdida aqui nos meus papéis. Mas depois da gente entender todos esses processos que a gente veio detalhando, vou tentar fazer um post detalhado, né, detalhando item por item, para também ficar fácil de vocês salvarem. Aí a gente vai ter filhos que cooperam, filhos que obedecem, filhos que ouvem, filhos que entendem que nós somos a autoridade. Porque agimos com bons estímulos, né? Então, é nesse ponto que nós vamos chegar, em filhos que cooperam, que ouvem, que prosperam porque eles vão prosperar e aí eles vão cooperar, né? Então, eles vão cooperar, vão obedecer, vão ouvir, porque você se viu em um lugar de autoridade. E você viu que a autoridade é fazer crescer. Eu não sei se vocês leram, mas teve aí, eu acho que uns 2, 3 anos, circulou muito um texto chamado Pais Helicópteros. Vocês leram esse texto? Alguém lembra disso? Esse texto fala exatamente do que acontece com os pais que não fazem aquilo que nós estamos falando hoje. Que os pais helicópteros são esses que protegem demais, que fazem tudo pelos filhos, que não dão tempo para o filho crescer sozinho. Pais que fazem crescer são pais que têm autoridade. E na autoridade a gente consegue filhos que cooperam. Entendem? E se a gente consegue isso, a gente consegue muito mais. A gente consegue ter filhos, né? Ter resultados a longo prazo. Mônica, educar é repetição total. Total. Gente, até hoje eu pergunto, você escovou seu dente? Já tomou seu banho hoje, né? Às vezes eu chego do trabalho, chego do consultório, é tipo assim, 9 da noite, 8h30, 9 da noite. Aí eu olho, aí eu falo, você já tomou seu banho hoje? Educar é repetitivo e provavelmente, se eu estiver na casa da minha mãe o dia inteiro com ela, é bem provável que ela fale, você já tomou banho? Porque educar é pra vida toda. Educar é pra vida toda. Claro que agora, na idade que eu tenho, na idade que minha mãe tem, a educação não é mais dessa luta diária de botar os filhos para escovar o dente. Mas é de repente, fazer refletir de um outro lugar. Mas é até o fim da nossa vida. Então, educar é, sim, repetitivo. Gente, vocês entenderam tudinho? Quer que eu repita algum ponto, que eu esclareça algumas dúvidas? Vocês entenderam que às vezes a gente cai na ideia de que a autoridade está naquele estereótipo de autoritarismo? E por isso a gente tem medo de ser autoridade?
consegue entender essa relação? Que o nosso medo muito lá dentro, muito profundo de desagradar os filhos, de brigar com os filhos, dar uma bronca mais apertada, vem do lugar do estereótipo de autoritarismo e não de autoridade. Porque se a gente entende o que é ser autoridade, a gente vem para esse lugar, às vezes até da bronca apertada, porque nessa bronca apertada tem respeito. Fez sentido? Tem dúvida agora? Então escreve aqui para mim que ainda dá tempo. Eu vejo maternar como uma construção diária de uma relação repleta de aprendizados e ensinamentos. Amor e dor. Transformador. Exatamente isso, Ana. Exatamente isso. Ai, gente, que gostoso ouvir vocês, né? Lerem vocês colocando aqui o que vocês estão sentindo dessa live, né? Agora eu vou fazer uma pergunta bem forte. Eu quero que vocês escrevam, né? Se vocês pudessem contar para os seus pais sobre o que é ser autoridade, o que você acha que eles teriam feito de diferente na vida de vocês? Se vocês pudessem contar agora o que é ser autoridade para os seus pais, o que eles teriam feito de diferente na relação com vocês? Eu acho que minha mãe teria sentado mais comigo. E acho que meu pai teria me ouvido mais em algumas situações. E na de vocês? E aí? É para responder, eu vou esperar. Eu quero ver pelo menos alguém com coragem aqui de dizer o que acha que aconteceria. Conversado mais, mandado menos. Ali que falou. Com certeza mais conversa. Que mais, gente? Que mais? Se vocês pudessem contar para os seus pais sobre o que é ser autoridade, o que mudaria, né? O que poderia ter sido de diferente. Conversado mais, diálogo. Eu acho que a minha, né, teria deixado eu fazer algumas coisas, tipo dormir na casa de uma amiga. Que mais? Vai, vamos lá. Escrevam mais. A gente vai falar de cada um desses pontos. Eu quero trazer uma perspectiva para vocês. Que mais? Menos controle, mais liberdade para fazer próprias escolhas. Minha mãe teria ficado menos nervosa. Tinha apanhado menos. Se a gente pudesse contar para os nossos pais, agora, depois dessa live, que a autoridade é fazer crescer, teríamos apanhado menos. Teríamos conversado mais. Nossas mães estariam menos exaustas, menos nervosas. Teria me ouvido. Hoje eu vejo eles diferente. Hoje, sim, enxergo mais autoridade neles, com amizade, diálogo, risada, troca. Que bom que a gente aprende, né? Ai, gente, desculpa. Desculpa porque tá forte aqui dentro. Não sou mãe, mas amo assistir suas lives e acompanhar seus posts, porque reflito sobre minha criação e existência, sobre como essa relação com os meus pais impacta na educação que atuo. Acho que os meus pais teriam me rotulado menos. Acreditado, mesmo que acreditando sendo possível, eles sempre falavam que eu era uma criança obediente. Acho que isso me fez sentir quando eu não era. Talvez eu não seria a última que fala, mas a primeira que apanha. Talvez eu não seria a última que fala e a primeira que apanha. Eu não teria levado tantas surras. Permitiria criar. Me deixaria bagunçar e depois arrumar. Não apenas arrumar. Ela esteve comigo até os meus 7 anos. E me vejo hoje com a minha filha.
fico menos nervosa, tento lembrar que preciso me acalmar. Talvez eu seria menos insegura até hoje. Entendi, Bu. Gente, eu já contei pra vocês que quando eu me tornei mãe, eu descobri que eu estava me tornando a mãe que eu não queria, que era a minha mãe. Minha mãe era uma mãe muito brava, muito dura, muito rígida. E eu só consegui fazer isso quando eu entendi que eu era a autoridade e que eu podia fazer diferente. Eu quero que vocês entendam que é muito forte pra mim, muito forte. Porque eu sei que a gente pode fazer diferente na educação dos nossos filhos. Porque eu consegui fazer. Eu consegui ajudar outras famílias também a fazer. Trazendo esse ponto de reflexão da história que aconteceu com a gente, pra gente fazer diferente. Então, eu quero que vocês peguem isso que vocês escreveram e façam diferente. Conversem mais, batem menos, ouçam mais. Percebem? Façam diferente. Teria entendido que minha obediência e introspecção era medo e não respeito. Respeita mais. Crie mais conexão. Vivi com meus pais, mas sempre senti falta de conversa. Conversa mais, Lu. Deixando de viver com menos medo, talvez ser menos insegura. Converse mais, dê segurança. Percebe? A gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente. Todos os dias. E se em algum dia a gente errar, a gente falhar, porque a gente vai falhar, tudo bem. A gente tenta de novo. Porque aí a gente vai encontrando o lugar da nossa excelência e não da nossa perfeição. Lembra que eu falei nos stories que a busca pela excelência é um lugar onde a gente gosta de estar? A perfeição é um lugar que a gente não gosta. Então, na excelência, a gente pode aos pouquinhos ir encontrando essa maternidade, essa paternidade que a gente tanto deseja, exercendo essa autoridade que faz crescer. Olha, eu vou encerrar essa live, gente, com o coração muito cheio de gratidão por vocês terem se entregado, por vocês terem compartilhado comigo o que os seus pais poderiam ter feito de diferente com vocês. E vou ficar aqui com o coração também na torcida para vocês fazerem diferente. Nossos pais também sofrem. Os nossos relacionamentos entre pais e filhos eram secos, sem beijos, abraços, conversa. Te amo. Nem pensar, triste, né? Reflexão para sermos melhores. Exatamente, para sermos melhores. Você está me ensinando a ser melhor. Obrigada por isso. Não encerra, não. Se eu não encerrar, eu vou ficar aqui chorando, que aí eu vou lembrar de mim, vocês vão lembrar de vocês e a gente vai chorar tudo junto. Olha, eu quero aproveitar para convidar vocês para o evento do Nó Laço. Vocês já se inscreveram, gente? Se inscrevam, por favor. Se inscrevam. Por quê? Porque quando vocês se inscreverem no evento do Nó Laço, eu vou apresentar para vocês algo muito precioso que vai de verdade transformar a vida de vocês, porque transformou a minha e de várias outras pessoas que passaram, né, pelo meu cantinho tão pequenininho lá no consultório. Então se inscrevam no evento do Nó ao Laço. A ideia é exatamente a gente olhar para criar filhos prósperos e felizes, né? Então já corre para se inscrever, o link tá na bio. Deixa eu ver aqui o que mais vocês disseram. Live maravilhosa. Obrigada, Fê. Que live maravilhosa. Estou emocionada. Mexeu comigo. Mexeu? Ai, minha nossa, gente. Agradeço pela entrega. Eu já. Opa! Gratidão por ser autêntica com suas emoções conosco. Isto sim é ser autoridade. Obrigada, Joey. Obrigada mesmo. Me senti honrada agora. Gente, não é fácil, não é? Não é fácil a gente estar nesse lugar. Mas eu me permito
eu me permito, porque eu só tenho a aprender. E eu aprendi com vocês, lendo o que vocês escreveram, o quanto realmente a gente precisa mudar o mundo. Mudar o nosso mundo aqui dentro, depois o mundo ao nosso redor, automaticamente a gente vai mudando o mundo de todo mundo. É nisso que eu acredito, tá bom? Mas eu vou encerrar agora. Vou assistir o Clone com a Melissa. Que a gente tá assistindo o Clone. E amanhã a gente se vê. Amanhã tem live também. Também vai ser à noite. Amanhã é uma live compartilhada com a Ju. Ela vai trazer a dúvida dela e a gente vai desatar ali as dúvidas dela na live. E aliás, se você também quiser que eu analise seu caso, me mande um direct. Me conte a sua história, me conte os seus desafios e a gente divide a live. E aí eu vou analisando ali com vocês, tá bom? Por último, aqui estou crescendo, indo pra frente. Obrigada por sua responsável, sensível e inteligente autoridade. Ai, que graça, amei isso. Muito obrigada, gente. Fantástico, obrigada. Beijos pra vocês, excelente noite. E a gente se vê amanhã, né? Na live. Nos stories durante o dia também, tá? Beijos!